Fala rapaziada, beleza? Mais um papo de rota aqui. Hoje estou recebendo um cara que eu admiro, respeito, um amigo. E olha só, já cheguei ganhando presente, velho. Eu achei que ia surpreender o Sargento Marques aqui, ó. Quem ainda não segue, já de início, pausa o vídeo, corre lá no Instagram. É Instagram e Facebook ou só Instagram? Instagram. Segue lá, @antiterrorismo. Ó, tá até aqui, ó, Capitão Derrite. E o Marques também ganhou uma caneca ali. Marques, Obrigado, satisfação. primeiro imensa. Sargento Marques, obrigado por estar aqui. Satisfação em recebê-lo no Papo de Rota. Seja muito bem-vindo. Comando, a satisfação é minha, tá? Imensa, de estar aqui com o senhor aí, com a sua equipe. A recepção foi maravilhosa. Estamos aí para dividir conhecimentos aí, trocar uma ideia para a galera saber um pouco desse universo aí, dessas questões do terrorismo internacional e algumas coisas aí sobre as organizações criminosas ultraviolentas e falar um pouco sobre domínio de cidades, bater esse papo aí. Para mim é uma satisfação, uma honra, mais uma vez. Porra, toda nossa. Antes da gente entrar nessa pauta, que é a tua especialidade, você estuda, lê muito, publica sobre antiterrorismo, queria que você falasse um pouco da tua história na polícia. Quando que você entrou, como que foi que você decidiu, falou assim, pô, eu quero ser policial militar, como que isso surgiu na sua vida? Bom, lógico que essa aspiração de ser policial partiu já desde os 5 anos, né, porque meu pai era comerciante lá em Santo André, tinha um bar lá em Santo André e os policiais apareciam lá, né, para tomar um café e vendo aquelas barcas preta e vermelha naquela época, né, meu, o cinturão baleiro. Nossa. Então isso aí é uma coisa que me impactou e já desde aquela época eu já tinha essa vontade de ser policial. Quando atingi a adolescência deu uma caída um pouco, mas aí depois voltou novamente aquela vontade de ser policial. E aí eu ingressei na instituição em 96, eu sou 96. Antigo, pô. Já tem uns dias, né? 20 e quantos anos de polícia? 25. 5 anos de polícia. É para 26, né? Show. E, bom, fiz a escola lá no Escola de Soldados, né? Era antigo Centro de Formação de Soldados, Pirituba. E fui pro 3º Batalhão, fiz o específico no 3º Batalhão e depois fui classificado no 1º M, lá em Santo Amaro. Que tô lá até hoje, né? Praticamente até hoje. Então, isso que eu ia te perguntar. Sempre 1º e 22. Caramba, cara. A vida toda Zona Sul. Zona Sul. E você nunca quis voltar lá pra Santo André, pra ABC, que é a tua área? Não. A área lá, me apaixonei pela área, pela Zona Sul região. É carregada, muita ocorrência, né? O início de carreira meu, tive um tempo na rua, depois fiquei um tempo administrativo, aí voltei novamente pra rua e aí tô até o ano retrasado, né? Ano retrasado, tava no tático do 22, tivemos uma ocorrência lá de resistência. E aí fui afastado, a equipe foi afastada e estou hoje na comunicação social do 1º Batalhão. Do 1º M, né? Do 1º M. Comunicação social, que é o setor que faz ali relações públicas, relações tal, públicas, interno, externo. Mídias sociais, valorização do policial, toda essa parte aí. Tá importantíssimo. Cuidando, importante demais, muito. E quando que na sua trajetória na polícia você começou a despertar interesse para estudar sobre o terrorismo, o antiterrorismo? Como que foi isso aí? Eu estudo assim o Oriente Médio há pelo menos há uns 10 anos, estudando o Oriente Médio. Em 2018, eu recebi um convite, assim, aqueles convites que você fica meio que pé da vida, né? De ir lá para a Escola Superior de Sargentos para fazer um estágio, né? Um estágio, uma semana, e a matéria chamava EALOP, que é o Estágio de Aperfeiçoamento e Liderança Operacional. E nessa época, nas aulas que teve lá, eu tive a honra, o prazer de ter conhecido o Major Aguilar, hoje Major Aguilar, do Comando de Policiamento de Choque. Sabe tudo, né? Sabe tudo, foi meu professor. E dentre essas matérias que tinham lá, a matéria dele justamente pegou na parte de terrorismo. Então, o que aconteceu? Isso juntou a parte histórica que eu já tinha conhecimento e casou, né, com essa parte técnica dele. Então, foi aonde que bateu assim, pô, eu preciso me aprofundar mais ainda nessa área. Aí passei a dar aula lá no CPA-M10 sobre gerenciamento de incidentes e crises, né? E fiquei 1 ano, aí passou 1 ano e meio, aí veio a pandemia. E aí as aulas aí acabou, o ELOP acabou. E aí foi quando eu sou muito recente na rede social, coisa de 1 ano e pouco. Aí decidi fazer o Instagram e tô aí até hoje com o Instagram e fazendo as demais, publicações, graças a Deus. Rapaziada, eu tô falando porque eu sou seguidor, viu? Não tô fazendo média, não. Eu sigo já tem um bom tempo já. Obrigado, faz um excelente trabalho.
E agora, o que você Obrigado. pode contextualizar a gente na questão do terrorismo no mundo e no Brasil? O brasileiro tem que ficar preocupado? Tem célula terrorista aqui no Brasil? Como que funciona isso aí? A gente precisa voltar um pouco no contexto histórico, né? Principalmente aonde? Vamos voltar lá em 2001, após o 11 de setembro. Quando aconteceu os atentados de 11 de setembro, ali foi uma coisa assim que mudou toda a dinâmica de segurança pública, toda a dinâmica da segurança e defesa do mundo, né? Então, a partir dali, aquela questão da paz Westfália, que a gente fala da guerra, do contexto Estado contra Estado, ali já começa a cair. Ou seja, que o Estado começou a se preocupar? A guerra junto com as organizações, ou seja, as guerras irregulares. Aí surge ali o conceito das guerras irregulares, já começa propriamente dito partindo dali. Ou seja, iniciou-se a caçada a quem? Osama Bin Laden, que a gente sabe, a operação foi desencadeada, a operação Lança de Netuno em si. Aí o Estado ele começou, partiu do princípio que ele começou a buscar organizações criminosas e organizações terroristas, e hoje a gente não vive no Brasil a questão aí das organizações criminosas ultraviolentas, que é uma coisa assim, que é o domínio de cidades, né? Hoje eles conseguiram contextualizar, porque era a grande dificuldade da legislação, era se conceituar a questão dos ataques múltiplos e coordenados, né? Domínio de cidades, que hoje é domínio de cidades. Então hoje pacificou, né, esse contexto, e hoje a gente vê aí algumas ações, principalmente da polícia, tendo êxitos assim fantásticos. A última foi do 12º BAEP, quando as ações lá do Novo Cangaço pairaram pela cidade, aquele congelamento de cidades, Araçatuba, e eles tiveram uma atitude assim fantástica, e a gente percebe também que esse nível de ataque realmente caiu, tanto em São Paulo como no Brasil. A gente percebe isso daí. E aonde que eu estou querendo chegar? Pô, o Novo Cangaço com o terrorismo internacional, isso aí está muito ligado ao quê? As ações propriamente ditas, né? As ações são muito semelhantes às ações do terrorismo internacional. Com o quê? Com uso de artefatos explosivos. Se eu não me engano, em Araçatuba foram apreendidos 98 quilos. Quase 100 quilos de explosivos. Nossa Senhora. Então, uma ação com essa daí, a gente, se não for terrorismo... Não sei o que é, né? Não sei o que é. Eu não gosto muito de falar de política, que eu não falo de política, mas vou entrar porque é o gancho e não tem como fugir disso. Sim. Eu fui o relator de um projeto de lei na Comissão de Segurança Pública, PL 49, que alterou a tipificação do terrorismo no Brasil. Antigamente, só era considerado terrorismo se fosse cometido em razão de xenofobia, etnia, raça ou religião. Isso. Nós alteramos 28 projetos apensados, ou seja, que estavam ali juntos, juntamos tudo num só e fiz um relatório. E ações como a de Araçatuba, de Criciúma, de Botucatu e tantas outras que a gente já venceu aqui, passam a ser, esse chamado Novo Cangaço, passam a ser considerados crimes de terrorismo. Porque na prática, na tipificação penal, é um roubo, uma formação de quadrilha, majorado por uso de fuzis e tal. Não, terrorismo. Agora passa a ser terrorismo. E o senhor complementou muito bem. A gente percebe a questão da legislação. A legislação 13.260, né, que é a lei de terrorismo no Brasil. De 2016. Ela surge aonde? Ela surge nas Olimpíadas. Porque a CIA, os organismos internacionais fizeram uma forte pressão que deveria ter essa alteração normativa, né, especificar, lógico que ela precisa evoluir mais ainda, que nem o senhor estava falando, mas ela já surge ali porque havia informações que células vinculadas a grupos extremistas iam atuar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e tanto que a operação hashtag ela foi estabelecida e prendeu 10 ou 11 indivíduos na época que estavam querendo praticar o terrorismo nos Jogos Olímpicos. Mas, Marcos, isso é muito pouco divulgado, né, cara? Não tem espaço na grande mídia, ninguém fala. Será que isso é uma estratégia para não causar pânico nas pessoas? O que você acha, cara? Eu acho o seguinte, de certa forma, é muito pouco divulgado. Até por uma questão daquela questão do efeito copycat.
O que é o efeito copycat? O efeito de repetição, Uhum. né? Essa questão do efeito de repetição. Certos fatos com relações ao terrorismo, com relações a questões suicidas, elas Suicida também, eu sendo ia falar. divulgadas na mídia, isso aí provoca gatilho, isso provoca efeito cascata. A gente vê aí até hoje Acaba estimulando que novos. novos atos venham a acontecer, que é o que aconteceu aí em Columbine em 1999. A gente vive a onda até hoje. Até hoje nós vivemos a onda de Columbine no mundo inteiro. Ali surgiu-se o conceito de atirador ativo, que eu vou explicar um pouco também. Legal. Surge ali em 99 Já pega o gancho já. a questão do atirador ativo. O que aconteceu em Columbine? Dois alunos invadiram o colégio e eles, com artefatos explosivos improvisados, com granadas e armamentos, eles mataram 10 alunos e um professor. E depois eles se suicidaram. O que aconteceu ali em Columbine nessa época? A polícia local, ela tinha aquele padrão do conter, isolar e negociar, né, ou estabelecer contato, que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Eles cercaram o colégio, aguardando quem? A presença da SWAT. Quando a SWAT chegou, já tinha mais de 15 minutos de ocorrência, mas o que acontecia lá em Columbine era qualquer coisa menos uma ocorrência do tradicional conter, isolar e negociar. Fugiu do padrão corriqueiro, né? Fugiu, saiu da curva ali. Era uma ocorrência que a gente fala de ocorrência incidentes dinâmicos. Não o tradicional conter, isolar e negociar. São incidentes estáticos. Então ali surge esse conceito de incidente dinâmico, porque o que acontecia lá era algo totalmente diferente. Então a polícia esperou e a cada minuto são 7 vítimas. Hoje tem um estudo que fala sobre isso aí, artigos que falam sobre essa questão do atirador ativo. A cada minuto são 7 vítimas. Então não pode perder tempo, polícia tem que até agir. uma instrução continuada de comando da Polícia Militar, que ela fala, inclusive a instrução ela é a segunda mais baixada da Polícia Militar, que ela especificamente, nesse caso, em ocorrência com atirador ativo, o policial ele tem que agir, ele tem que ir imediatamente para o local, porque senão mais vidas serão feitas. E essa instrução, você acha que foi um pouco do reflexo do que aconteceu na escola, lá na região sim, de... Sim, lá em Suzano. Suzano, né? Com região certeza de Mogi, foi, né? Foi uma tragédia muito grande. Foi uma tragédia sem precedentes. E realmente, você vê, o senhor vê, é uma questão que ela já veio do efeito lá de Columbine. Então, eu lembrei na hora que você falou. Quando aconteceu o incidente lá de Columbine, foi em fevereiro. Ali, quando nasce essa questão do atirador ativo, outros casos imediatamente aconteceram em solo americano. E automaticamente já resvalou aqui no Brasil. Fala, pô, mas por que no Brasil? Porque quase no final do ano a gente teve o ataque ao Shopping Morumbi. A gente já teve o atirador ativo do shopping, ele invadiu a sala de cinema do shopping, tanto que até hoje o Shopping Morumbi não tem cinema, justamente que existe essa preocupação com relação a essa questão do atirador ativo. Então, essa grande preocupação. E essa onda, ela, infelizmente, ela paira aí por inúmeras nações. A gente teve alguns casos na Rússia, tivemos aí um massacre de Realengo, lá no Rio de Janeiro, que os policiais que estavam de serviço naquela época lá no policiais de trânsito, eles foram acionados pelas crianças, porque um indivíduo tinha adentrado lá ao colégio e realizado disparos lá indiscriminadamente, matou mais de 10 pessoas. Os policiais, não sabendo dessa técnica de chegar logo no local, eles imediatamente foram para o local e agiram de forma fantástica. Eles realizaram um disparo de comprometimento, acertando o indivíduo. Só que ele, quando percebeu isso, ele já se suicidou. Caramba. Então, todo atirador ativo, a maioria das ocorrências de atirador ativo, eles são suicidas. Termina com suicídio, né? Com suicide. Caramba, cara. Eles são suicidas. E... A maioria, dificilmente, só os outros tipos de ocorrência, como os terroristas de Mumbai em 2008, quando teve os atentados de Mumbai, que aí já tinha um viés um pouco mais religioso. Tá. Eles estavam em vários atiradores ativos, né? Diversos atiradores ativos, com jalecos bomba, eles estavam com granadas, fuzis paramilitarizados. E o diferente dessas questões de múltiplos
indivíduos, né, que a gente estava falando de uma questão do atirador ativo, quando são vários indivíduos, são múltiplos atiradores ativos. Então o objetivo deles qual que era? O viés era religioso e o viés político, e a agenda programada era de cidadãos de nacionalidades diferentes, de outras nacionalidades, europeus, americanos, tanto que essa ocorrência lá em Mumbai, lá na Índia, demorou 3 dias. Nossa. 3 dias de ocorrência. O chefe das operações de antiterrorismo da Índia, ele foi morto nessa ocorrência. Então foi uma ocorrência que ela também saiu da curva na época, tanto que o Departamento de Polícia de Los Angeles mandou uma comissão para lá para fazer o estudo de caso, né, estudo de caso. Eles fizeram o estudo de caso e eles perceberam que ali foi uma coisa que saiu da curva, e ali nasceu a técnica de MACTEC, que o Major Aguilar, ele um artigo fantástico sobre MACTEC, e até hoje a gente vem... O Major Aguilar era um cara muito bom pra gente entrevistar aqui também. Eu tenho um grande respeito e admiração pela carreira dele. Explica um pouquinho pra rapaziada o que é o MACTEC. Senhores, quando aconteceu um incidente lá em Mumbai, que nem eu tinha falado, saiu-se da curva, né? Saiu da curva. Por que saiu da curva? Saiu da ocorrência, das típicas ocorrências tradicionais. Ou seja, quando o Departamento de Polícia de Los Angeles foi para lá com a equipe, eles analisaram e eles decidiram que essa questão do MACTEC seria o quê? Seria equipar o policial, o primeiro respondedor, que nem o Coronel Racorte fala bem do primeiro respondedor, aparelhar bem o primeiro respondedor. Ele tem que estar amparado para se deparar numa ocorrência como essa daí. Ou seja, os pelotões devem, nesse caso, servir como pequenas unidades de infantaria para dar uma resposta à altura, não que vá resolver, mas aquele primeiro bate-pronto, né? Vai evitar um prejuízo maior, né? Um prejuízo maior. Essa é a ideia do MACTEC. E quando a gente fala em prejuízo, né, estamos falando de vidas, né, Marcos? Exatamente. Estamos falando de preservação de vidas. Então, o MACTEC, mas, infelizmente, é uma cultura que é difícil a gente vencer, porque tem pessoas que desacreditam, né? Fala, não, pô, o Marcos está viajando, o Derrite está ficando louco, o Major Aguilar tá maluco, isso não vai acontecer aqui em São Paulo. O senhor vê, né? Então, às vezes, muitas pessoas, às vezes, pô, mas será que vai acontecer em São Paulo? Será que vai acontecer? Na verdade, já aconteceu. Já aconteceu. É que, infelizmente, a gente percebe, às vezes, muito desconhecimento. Né? Muito desconhecimento do assunto. E eu sempre falei na polícia, Marcos, não sei se você concorda, antes a gente estar preparado sempre pro pior e ele não acontecer, do que você tá ali achando que vai acontecer um arroz com feijão, ou aquela ocorrência normal, e daqui a pouco vem uma ocorrência dessa, que é extremamente difícil. Por isso é muito importante esse estudo de caso, treinamento, simulação de ocorrência. Para o policial estar preparado para uma guerra, que é o que o policial enfrenta no dia a dia, uma guerra. O senhor falou tudo. A polícia ela tem que ser disruptiva, tem que sair da caixa, tem que pensar em sair da caixa, né? Tem que pensar fora da caixa. Porque a gente tem que estar sempre com o senso de previsibilidade lá nas alturas, sempre lá em cima. Porque a gente não sabe o dia a dia. Hoje a gente vive esse conceito aí saindo do universo VUCA, né? Que surgiu, o conceito de VUCA, que é aquele conceito de caos, propriamente dito, que surgiu esse conceito lá no início da década de 90 pelos americanos, que seria a questão lá dos ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos. E aí ela ganhou um pouco de uma relevância com a quarta revolução industrial, com a internet, esses meios que a gente... Você viu aquela filmagem que o cara faz uma live e entra num templo, matando todo mundo lá, cara? Uma coisa assim negócio bizarro, hein, meu? Exatamente. O cara troca carregador e troca de novo. De uma mesquita. Então... É isso, porque o cara fez ali programa, ele fez uma transmissão ao vivo. Exatamente. Então a globalização, a transmissão, a conexão pro mundo inteiro... acabou sendo um chamariz também, né? O senhor tem razão. E o terrorista, né, as organizações terroristas, elas usaram muito a internet, principalmente o Estado Islâmico, ele usou bastante essa questão da internet, das mídias sociais, tanto que execuções eram praticadas ao vivo, parecia coisa de filme, né? A gente via aí, parecendo coisa de filme. Eles tinham todo um aparato tecnológico, inclusive, eles tinham aplicativos. O Estado Islâmico tinha aplicativo, o Estado Islâmico ele trabalhava com redes propriamente dito, então é uma coisa assim que eles usaram muito essa questão da internet
diferente um pouco da Al-Qaeda, que era mais, a Al-Qaeda era um pouco mais, menos tecnológica, mas o objetivo dela era alvos americanos, sempre foi isso daí, alvos americanos e europeus. Então, o Estado Islâmico ele usou muito a questão tecnológica, que aí que foi eu estava falando sobre a quarta revolução industrial, E também é um terrorismo psicológico, né, Marcos? terror psicológico. O cara usa aquele artifício pra falar, olha aqui o que a gente é capaz de fazer, né? Olha o que somos capazes. Eles querem mostrar, quanto mais mostrar para o mundo qual é o tipo de atuação que eles estão falando. Hoje o mestre aí, o coronel André Luiz Volozin, que ele é um dos caras que mais estuda o terrorismo no Brasil, ele fala muito dessa questão hoje do terrorismo de baixa intensidade, ou seja, após 11 de setembro ficou mais difícil de entrar através das alfândegas, sistema alfandegário no mundo, ficou muito mais difícil. Mas o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer atos terroristas usando carro, usando facas, que nem aconteceu em alguns lugares em Paris e em alguns lugares na Europa. Então esse ato, se ele atacar um órgão estatal ou seja um cidadão, isso tem um reflexo automático na mídia, que alcança milhões de pessoas, é instantâneo. Então eles usam muito essa questão. Essa questão da mídia. O terrorista hoje ele usa muito isso daí. E é uma coisa que acaba sendo noticiada com amplitude, né? Eu lembro da maratona de Boston, acho que foi a última, que teve um caso Tem um caso muito dramático, tem até filme sobre isso e tal. E é uma das maratonas mais visitadas em termos de turismo, né? Esportivo no mundo. E aquele atentado foi... Eles escolhem datas específicas. Pô, o World Trade Center era o símbolo do capitalismo norte-americano. Do capitalismo norte-americano, você falou tudo. E agora, como se preparar, o Marx? Como encarar esse desafio? Como se preparar? Como se conscientizar os nossos policiais desse problema? Acho que esse papel que você faz de conversar sobre o tema, de tentar alertar, de educação, de estudar, é fundamental. É um tema que é novo, né? Assim, no Brasil a gente vem, assim, em termos de passar para a ponta da linha, propriamente dito, é novo, né? E o que o policial precisa hoje? Primeiramente, saber que isso existe e capacitá-lo. Capacitá-lo belicamente, não tem outro jeito. Claro. Você dá uma resposta para um ataque terrorista, tem que ser de forma bélica, à altura, não tem como. Não tem como você ir com a tonfa em cima de um cara que está disposto a tudo. Então, aquela porcaria lá de arma de choque elétrico, vá tomar banho, tá de brincadeira comigo. Mas não E a gente percebe aí a evolução, principalmente da Polícia Federal na questão de investigação. A gente percebe que, juntamente com o Homeland Security, que é a FEMA, né, a Agência Internacional Americana sobre Gestões de Emergências, e eles estão fazendo um trabalho fantástico, uma ponte aqui com o Brasil, e já teve, assim, desses últimos tempos aí, inúmeros suspeitas de ataques em escolas que foram interceptados pela nossa polícia. Caramba, Vários que legal. ataques. A polícia está fazendo um trabalho fantástico. Poxa, Polícia que Federal, legal. junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. A gente vê aí, Brasil afora, sempre tem... É o que você falou, né? Acontece um incidente, desperta o gatilho num cara que tá lá querendo fazer também. Só que nisso a polícia tá fazendo um trabalho investigativo, preventivo. E quando realiza uma prisão, eu sei que em Brasília teve uma. Agora que você falou, eu vou falar porque isso saiu na mídia. Brasília recentemente teve um caso assim. Só que isso não é noticiado para não gerar um novo gatilho e estimular os tentantes aí, né? Algumas coisas eu nem publico na página, né? O senhor vê que a página, o pessoal percebeu, né? Que a página em si a gente não coloca lá. Até porque se for colocar coisa pesada, o Instagram vai derrubar, com certeza. Até por uma questão ética também, né? Claro. E uma questão, a gente tem que ter essa preocupação de não estimular. Fazer o contrário. O policial tem que conhecer, né, as pessoas de bem. Não só o policial, que esse conceito de segurança e defesa hoje, no mundo, ele tem se amplificado. Não só a polícia carregar o piano, mas todas as polícias, a gente pode até incluir aí as guardas municipais. Opa. A gente tem que incluir aí a segurança privada. Fundamental. E todo o cidadão de bem, ele tem que estar de olho. Ele tem que somar com a segurança pública. Saber identificar, identificar. A gente percebeu aí nos últimos tempos também esses constantes roubos em alguns shopping centers. Sim. As pessoas correndo. Parece... É um terror.
É. Embora o viés é diferente, mas o pânico é o mesmo. Causa o terror na pessoa. O caos, você tá com a tua família no... Né, comando? Você tá com a família no shopping, de Em repente... tese, você tá se sentindo protegido. Teve em Sorocaba recentemente, minha terra natal lá. Sorocaba. Não vou falar o nome do shopping, Sim, mas sim, o sim. pessoal sabe qual que é. Sim. E aí gerou um... Exatamente, eu recebi muita mensagem, vídeos e tal. Complicado, hein, Marques? Então o policial ele tem que se capacitar, ele tem que entender que Concordo. isso aí existe, ele tem que estar preparado. E é o primeiro cara que eu ouço falar da questão da segurança privada. Os nossos vigilantes patrimoniais também terem instrução Sim, a respeito sim, disso, saber tem que identificar. ter, tem Eu acho que que ter. assim, segurança pública tem que ter um trabalho conjunto, né? Conscientizar a população, chamar para dentro do processo, capacitar segurança privada, guarda municipal, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, tem que estar todo mundo junto no Todas mesmo as barco forças. e remando para a mesma direção. Remando Porque o que para a tem- mesma direção. É aquela guerra de institucional entre uma instituição e outra, mas quem perde é a população, né, pô? O senhor falou tudo. Quem perde é a população. Então, essa questão do conceito de segurança e defesa, que não tinha falado, ela precisa ser amplificada imediatamente. Né? Não adianta só ficar uma ou outra polícia trabalhando, sendo que inúmeras outras pessoas, outros órgãos, poderiam estar ajudando a carregar o piano. É, eu também acho fundamental. É fundamental isso daí. É fundamental. E como que você faz para se atualizar no dia a dia, Omar? Onde você busca informações? Eu busco informação. Eu vou falar sim, real, sim. eu busco informação aqui, ó. Com certeza. Claro que a Comandante. gente acompanha mídia Obrigado, internacional, os obrigado, principais obrigado. acontecimentos acabam. Mas quando, pô, peraí, aconteceu um atentado, deixa eu ver o que o Marcos escreveu, o que ele pesquisou lá. Aconselho você que está assistindo também a acompanhar. O que acontece? A gente tem muitos seguidores, a gente tem na página tem alguns seguidores lá dos Estados Unidos, tem um seguidor lá da Itália que também ele manda bastante coisa, bastante Legal. material. Inclusive tem um policial lá que ele é brasileiro, ele se estabeleceu nos Estados Unidos, hoje ele é policial federal americano. Que legal. E ele me passa inúmeros, assim, aqueles semanais, né, que eles falam, aqueles quinzenais, os arquivos quinzenais sobre análise de terror no país. Eles têm um arquivo que é praticamente quinzenal, esse arquivo deles. E é público isso? Não, é privado. Tá. É interno, né? É interno e ele acaba me passando isso daí. E eu estudo isso daí, busco também muita coisa pela internet, tem muita coisa boa na internet também, e alguns livros também, o livro de gerenciamento de incidentes e crises. E a gente está sempre se atualizando, né? sempre tentando evoluir. Os livros do André Luiz Volozin também, que são bacanas, que é um mestre sobre o terrorismo, né, questões de antiterrorismo no Acho que o Coronel Brasil. Vizácaro também escreve Coronel muito, né? Alessandro Vizácaro também. Referência, né? As guerras irregulares, Guerra a guerra irregular. informacional, isso é uma coisa que é fundamental. Então eu basicamente estou mais ali fazendo essas pesquisas propriamente dita nesses compêndios aí que eu passei pro senhor. Ô Marcos, e aí, cara, o que mais você pode falar pra gente aí? Você já falou bastante, uma introdução. E na polícia militar, como você vê o emprego operacional da polícia nesse sentido? Você já falou, ó, é importante conscientizar, preparar o policial. Mas eu acho que além de tudo isso, ele tem um armamento e tal, o policial tem que estar acreditando na ocorrência, né? O senhor Acreditando falou que isso... tudo. A gente percebe alguns treinamentos, o pessoal está realizando alguns treinamentos que são respostas prototipadas, que a gente fala, né? E esses treinamentos simulados de ocorrências com atirador ativo, inclusive no TDS lá, que é o treinamento durante o serviço do ano passado, eu estava falando bastante sobre ocorrências com atirador ativo. Então, a partir do momento que a gente cria consciência situacional, né, que a gente fala da consciência situacional, porque como é que você vai agir contra determinada coisa se você não sabe nem o que é? Então, a partir do momento que se tem a consciência situacional, automaticamente vai traduzir o que é uma imagem operacional comum. E a partir dali também, numa questão de uma ocorrência como essas, a descentralização do poder decisório é fundamental. Porque não tem como esperar. Porque aí você remete aquele padrão antigo de ocorrência, que o gerente da crise que vai falar, porque o atirador de precisão, o sniper pode, não pode... Opa, peraí, ali se o cara da ponta da linha não tomar a decisão, morre mais um, morre mais um, morre mais um.
É isso. Exatamente. No artigo lá do Major Aguilar, ele fala bastante sobre isso daí. Não é a quebra da hierarquia. É o policial ter a consciência situacional de que em determinado tipo de ocorrência, que nem uma ocorrência como essa, desses dois viés que eu tinha falado, ele vai ter que agir, porque não tem como esperar. Tá. Porque a cada 30 segundos são 2 vítimas. E a cada minuto são 7 vítimas. Nossa. Então é um negócio que é muito rápido. E hoje os Estados Unidos eles têm aquela técnica, depois do massacre lá de Columbine, surgiu-se a técnica de IARD, que é Immediate Action Rapid Deployment, que é a imediatação rápido emprego, diretamente no local, no núcleo do local que está acontecendo o incidente dinâmico, para ser neutralizado. Ser contido, tem que ser enclausurado. Porque o indivíduo, a partir do momento que ele não percebe a presença da força policial, ele pode tomar N atitudes, N probabilidades de atitudes. Aí entra naquela questão do efeito borboleta e incidente dinâmico. Uhum. Né? Ele tem N possibilidades de realizar um ato. Então, se ele não for contido, a partir do momento que chega o primeiro respondedor, que é o policial, que ele contém aquele incidente dinâmico, aí a partir dali já vira um incidente estático, porque o policial conseguiu conter e ele não vai conseguir evoluir. Ele vai ficar paralisado ali. Não sei se eu consegui. Claro. Eu estou tentando ser um pouco mais menos técnico. Não, está sendo muito explicativo. E nesse pessoal aspecto, entender, né? É que eu defendo o direito individual do cidadão possuir e portar arma de fogo. Comando, o senhor falou tudo. Porque, assim, se a gente esperar só da polícia, nós somos policiais. Qual é o tempo? E não é culpa de nenhum policial, de nenhuma polícia, nenhuma instituição. O tempo médio de ligar 190, alguém que tá ali, tá no shopping, pô, o cara começou, matou um, matou dois. O tempo médio de ligar 190, acionar, cadastrar a ocorrência, despachar a viatura chegar, esse cara vai ter matado inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. Vem aquele jargão, pra parar um homem mal armado, só um homem bom, um homem de bem, armado. Treinado e armado. Então a gente defende porque o cidadão idôneo, desde que comprovado sua capacidade técnica, exatamente, psicológica, exatamente, o passado que não o condene em termos de condenações ou suspeitas de crimes. O cara armado ali, qualquer cidadão pode imediatamente neutralizar uma ação dessa, evitar que novas vítimas aconteçam. Eu sou defensor de que o cidadão idôneo possa possuir e portar arma de fogo no Brasil, inclusive por causa disso. Porque isso é um problema de segurança pública. Sim, certo? Exatamente. Mas o principal, direito individual de autodefesa, para não depender única e exclusivamente do Estado para defender a vida dele e da família dele. O senhor falou tudo. É aquela questão que a gente ia começar lá no início, da questão do conceito de segurança e defesa. Isso tem que ser... a gente precisa parar. Isso é uma opinião pessoal minha. A gente precisa parar com esse negócio de ficar só na mão de um órgão ou dois órgãos. Isso tem que se amplificar. Que nem o senhor falou, o cidadão de bem, ele é uma peça fundamental nisso aí, que ele esteja capacitado, preparado para dar uma resposta imediata numa ocorrência como essa daí. Pessoal, só lembrando que ninguém aqui tá falando do cara ir lá na padaria, me ver meia dúzia de pãozinho, uma 9mm e uma calibre 12. Não é isso. Que fique claro, porque tem um povo que vai pegar, vai cortar a nossa fala e vai querer... Não é isso, pessoal. Tem que deixar bem claro, o senhor falou a verdade. A gente é a favor do cara que, desde que comprovado, e a legislação brasileira é uma das mais rígidas nesse sentido, do cara possuir e portar arma de fogo. E vou trazer um dado aqui. Em 2019 foi o maior número de registros de posse de arma de fogo dos últimos 15 anos. Foram quase 180 mil novos registros de posse e quase 270 mil novos CACs no ano de 2019. Coincidentemente, que a gente sabe que não é coincidência, reduziu em mais de 20% o número de homicídios. Então aquela falácia que o pessoal fala, mas se a gente liberar a flexibilização de armas, vai aumentar o número de crimes, de homicídios praticados com arma de fogo. É mentira, está aqui comprovado. Desde 1979 nós não tínhamos um número de homicídio tão expressivo, né? Tão baixo, que tão ainda é alto, tá? Mas uma redução tão baixa, uma redução, melhor dizendo. Saiu lá de 60 e poucos mil homicídios para 42 mil, 41 mil. Ainda é muito alto? Lógico que é. Sim. Mas, é uma guerra, praticamente. Mas quebra aquele discurso de que, olha, porque o pessoal tem cria a falsa narrativa de que o cidadão idôneo vai lá, vai comprar uma arma de fogo e essa arma de fogo vai cair na mão do crime. O criminoso não pega essa arma, gente. Pode ser um ou outro caso, em milhares. O criminoso, a arma que ele utiliza no crime, ele adquire no mercado paralelo, no tráfico internacional de armas, é isso. O senhor falou bem, e só para
para estar complementando, a população americana é mais de 300 milhões de habitantes. Praticamente a maioria anda armado, né? Então esse discurso de que a arma é responsável por os ataques domésticos lá, que eles têm esse problema com ataques domésticos, esses ataques individuais, não só como questão nas escolas, mas em empresas, em shoppings. Você imagina, é muito pouco com relação ao tamanho de armas, ao tamanho de pessoas armadas no país. Então, isso aí não está relacionado com a arma em si. Isso está relacionado ao indivíduo. E outra coisa, quando a gente defende a possibilidade do cidadão possuir e portar arma de fogo, não estou obrigando o cara a comprar não, viu? Compra quem quer. Se o cara não quiser comprar, ok. Não compra. Eu sempre faço o seguinte comparativo. Vamos pensar que o ladrão vai tomar uma decisão. Tem duas casas aqui, ó. A casa do Marx e a casa do Derrite. O Marx, ele sabe que o Marx tem 2, 3, 4 armas na casa dele. Ele sabe que o Derrite está desarmado. Qual é a casa que vocês acham que ele vai entrar para cometer algum delito? Então é uma questão meio matemático, óbvia, né? Então ninguém é obrigado não, pessoal. Eu não gosto de arma. Tudo bem, tranquilo. Direito seu. Eu acho que a partir do momento que você entender com segurança, com técnica, aprender a utilizar arma de fogo, você vai querer uma, ao menos para ter na sua casa e defender você e sua família. Eu acho, né? Sim, sim. Marcos, eu acho que é o seguinte, cara. Espero que eu tenha trazido alguma. Você tá louco, algum conhecimento, alguma o nosso coisa bate-papo. Aí. Eu queria que você deixasse aí um recado final pro pessoal que acompanha, o pessoal que quer entrar na polícia. Tem muito policial que assiste a gente, muito. Pros nossos irmãos de farda que estão na linha de frente e pro pessoal que acompanha e quer entrar na polícia, ou que admira a polícia e tá acompanhando o nosso papo de rota aí. A mensagem é o seguinte, o policial, o indivíduo, a pessoa que quer ingressar na instituição, continue com a esperança de que tempos melhores virão e coisas boas vão acontecer. Temos que ter esse fator fundamental que é a esperança de que dias melhores virão e torcer aí para que, consequentemente, o sucesso vai acontecer. Então, não desista, continue tentando. Boa, meu irmão. Obrigado pela participação. Ô, comandante, eu só tenho que agradecer. Você tá louco. Vamos marcar uma live também no Instagram pra gente falar sobre isso, pra deixar salvo lá nas nossas redes. O assunto é muito... eu tentei especificar mais alguns pontos, mas é muita coisa pra gente... Por isso que eu falo, tem que seguir o cara lá. Lá tem muito conteúdo sobre terrorismo, sobre combate ao terrorismo, sobre guerra regular. Geopolítica, história, tem bastante coisa. A gente tá, então, eu faço votos sempre ali... você multiplique aí na nossa tropa, no nosso efetivo, mais policiais interessados no tema, que a gente possa estar preparado para qualquer ocorrência para proteger a nossa população. Obrigado, meu irmão, pela participação. Eu agradeço aí demais pela oportunidade e agradecer esse público que o senhor tem aí maravilhoso aí e muito obrigado. Muito obrigado, tamo junto. Agradeço demais. Valeu, Marquês. Valeu, comando.